Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e nós vamos iniciar, nesse momento, um super curso básico de contabilidade comercial. Meus amigos e minhas amigas, o nosso objetivo aqui não é deixar vocês aí, transformar vocês em contadores. Como eu disse para vocês, o professor vai ministrar para vocês um curso básico de contabilidade comercial. Só que esse não é um básico básico. Isso aqui vai ser um curso, um super curso básico que eu tenho certeza que para todos os cargos de carreiras administrativas de concursos, tanto nível médio quanto nível superior, você estará super atendido. O objetivo do professor é atingir aqueles alunos que nunca estudaram contabilidade. Nunca estudaram contabilidade. Então é o seguinte, vou contar um pouco a minha história para vocês. Professor, já estudei contabilidade várias vezes, estou concluindo uma especialização de contabilidade avançada, tá certo? Com professores aí de renomes nacionais. Me sinto bastante seguro para ministrar esse curso para vocês. Mas a história que eu quero contar para vocês é o seguinte. Em 2008, um amigo meu, presta atenção, grande amigo meu, que trabalhava de lado, né? Minha mesma repartição, ele era do lado, né? Muito amigo e tal, e a repartição estava passando por um momento assim de bastante ociosidade, vamos dizer assim, né? O pessoal não tinha que fazer, o professor, claro, o professor sempre tem coisa para fazer, preparar a aula, estudar, não sei o quê. E esse meu colega pediu assim para mim, professor, pô Luiz, cara, pô, me ensina esse diacho de contabilidade aí, cara, bicho, você todo dia fazendo continha, todo dia, 2008, desculpa, 2009, perdão. Me ensina aí, professor, tal, não sei o quê. Aí eu falei aqui, cara, eu te ensino sob uma condição, de você querer aprender e você vencer as suas paixões. Você quer aprender contabilidade de verdade? Aí ele falou assim, eu quero. Beleza. Eu falei para ele, o que você sabe de contabilidade? Olha, Luiz, muito pouco. Você pode considerar que eu não sei nada. Beleza, eu falei o seguinte, ó, eu vou montar uma estratégia pedagógica, tá certo? E vou passar para você essa estratégia pedagógica. Deixa eu bolar essa estratégia. Beleza? Isso foi uma sexta-feira. Beleza. Aí eu fui para casa, fui no final de semana, tá? Aí eu falei assim, pronto, eu vou montar uma estratégia pedagógica pro cara. O que eu fiz? Eu dei para ele aula. Para mim é bom, porque quanto mais aula você ministra sobre esse assunto, mais você aprende. Eu fiz uma aula introdutória de uns 2, 3 dias com ele, né? Basicão. E depois o professor fez uma coisa que eu chamo que é um tratamento de choque. Falei isso para ele. Falei, ó, cara, é o seguinte, eu vou te dar 3 aulas básicas para você começar a saber mais ou menos coisas básicas, elementares, conceituais, sem continha, sem nada de contabilidade. E depois, com esses conceitos básicos, nós vamos aplicar esse conceito em um exercício real que um aluno encaminhou para mim. Um aluno encaminhou esse exercício para mim, ele é completo. E esse exercício eu chamo ele de quê? Eu chamo ele de tratamento de choque. Ou seja, o professor também... moral da história, fiz tratamento de choque com ele. 2 dias fazendo exercício. 2 dias. Aí eu falei para ele, cara, agora você vai refazer esse exercício 2 vezes sozinho. Não vai olhar o gabarito. Não vai olhar o gabarito, tá certo? Você não vai olhar esse gabarito. E aí você vai fazer o seguinte, cara. E aí você volta e a gente vai trabalhando assunto por assunto. Ele falou, beleza, pronto. Fiz isso com ele, tá aí. Hoje o cara aí tá muito bem. Então, preste atenção aqui. Estamos começando o estudo, né? Então, contabilidade é diferente. Cara, eu não sei qual que é o propósito que você está assistindo esse vídeo. Se você quer
fazer um concurso para um curso que já está com a data da prova marcada, ou você quer realmente aprender contabilidade, ou você quer fazer as duas coisas. Então, eu aconselho que você compre um caderno, certo? Você compra um caderno, vou aproximar aqui o zoom da câmera aqui para vocês verem, né? Tá certo? E vocês aqui, ó, na capa aqui, isso aqui é o roteiro do nosso curso. Isso aqui é o caderno, tá? Então, o que acontece, ó? Você tem um caderno, olha aí, ó. Todos os assuntos aqui, ó. Todos os exercícios, teoria, tá certo? Tá pegando o zoom aí. Aí, todos eles, ó. Tudo aqui, detalhadamente, cara, detalhadamente. Então, ó, capítulo 10, capítulo 12, capítulo 13. Eu vou dar uma lida para vocês, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Conceitos básicos, que eu chamo de iniciais, que é essa aula aqui. A escrituração, contas, despesa, receita, patrimônio líquido, regime de competência, regime de caixa, duplicadas descontadas, balancetes de verificação, depreciação, evolução patrimonial, operações com mercadorias, inventários, dividendos, reserva de lucros, participações estatutárias, lucro real e lucro presumido, balanço patrimonial. Aí a gente vai detalhar aqui o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio. Pronto, até 20 capítulos. Até aí é a contabilidade comercial, que a gente vai se comprometer a fazer com vocês aí. Do capítulo 21 até o capítulo 27, já é considerado um pouco de contabilidade avançada, que o professor não sabe se eu vou chegar até lá para você. Mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Teste de recuperabilidade, instrumentos financeiros, ativo intangível, operações de arrendamento mercantil, ajuste do valor presente, demonstração dos fluxos de caixas e demonstrações do valor adicionado. Está aí para vocês o curso, né? E claro, né, que você vai ter que pegar o material de apoio do professor, tá? E você vai ter que encadernar. Você vai ter um cara desse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o material de apoio do professor. E esse aqui vai ser o seu cadernão. Tá? No final. Então, nós estamos fazendo esse curso aí com vocês aí. Fantástico curso, a gente vai estar preparando. Inclusive, esse curso aqui está um mês atrasado, esse curso, porque antes de iniciar esse curso, eu tive a preocupação de atualizar todo o material com as novas normas da contabilidade, inclusive já na convergência da contabilidade pública e contabilidade privada, né, contabilidade geral. Vou fazer também um curso específico de contabilidade pública, que eu tenho muito mais alunos aí, que já tinha dado aula de AFA já há 15 anos, 14 anos, para vocês. Bacana? Copiou? Entenderam? Vamos fazer esse compromisso? Quer aprender contabilidade? Vença suas paixões. Vamos lá, vamos aprender esse cara de verdade. Então, só recapitulando. As 3 primeiras aulas é coisa só para você entender o que é esse tal de contabilidade. Só que dessas 3 primeiras aulas, você já consegue matar várias questões de concurso. A 4ª aula vai ser um tratamento de choque. Que a gente vai pegar um exercício gigante, nós vamos fazer passo a passo. Uma aula com 4, 5, 6 partes. Mas importante, nessa aula, nesse tratamento de choque, cara, é o seguinte. O objetivo meu não é você aprender a contabilidade em um exercício só. O objetivo desse tratamento de choque, que a experiência que eu tive com esse amigo meu, é único, um só. Porque com a resolução total desse exercício, dos fatos, do lançamento no diário, no razão, balancete de verificação inicial, final, demonstração do resultado do exercício, balanço patrimonial, todas as demonstrações, nós vamos fazer o seguinte, cara. Fazendo isso, você vai ter o quê? Você vai ter um pensamento sistêmico, ou seja, com esse tratamento de choque, você vai começar a pensar como contador, na ciência da contabilidade. A partir do momento que você conseguiu adquirir esse modo de pensar de contador, cara, da contabilidade, fica tudo mais fácil. Assim que eu fiz com o meu colega. O que aconteceu com ele? Dei as 3 primeiras aulas iniciais para vocês. As aulas aqui, a gente aperfeiçoou, lógico, para vocês, né? Que aqui tem um público que é maior. E o cara tinha exclusividade, nós dois ali, né? Tete a tete estudando.
fez o tratamento de choque, ele aprendeu o pensamento de débito e de crédito, do pensamento contábil, ele entendeu a lógica da ciência da contabilidade. Aí, papo reto com vocês, aí eu passei uns 4, 5 assuntos específicos, na escrituração, contas, né? Fiz um balanço patrimonial com ele, e depois, ele, com esse pensamento, ele conseguiu estudar sozinho. Viu? Tá certo? Então vamos lá. Então, ó, caderno e outra coisa, caderno organizado. Vocês não sabem a motivação que eu estou aqui para ministrar esse curso de contabilidade, cara. Então você tem, ó, contabilidade é difícil. Não é que é difícil, né? Contabilidade você tem que dedicar mais, tá certo? Ok? Então você tem que estar organizado, seu caderninho, ok? Bacana? Bora. Então vamos lá. Então, conceitos iniciais de contabilidade. Tá? A primeira coisa, a gente tem que perguntar para o cara. Professor, o que é isso, professor? Tal de contabilidade. O que é contabilidade, né? O que é a contabilidade? E aí eu falo para vocês, que já vou catequizar vocês, no que é a ciência da contabilidade é aquilo que pode cair em concurso. Primeira coisa comigo aqui. Contabilidade, ela é uma ciência. Tá? Uma ciência. Eu já vi várias questões de concurso perguntando o seguinte, contabilidade é uma ciência? Claro. Por exemplo, eu sou administrador. A administração é uma ciência? É, ela é uma ciência. É uma ciência. Matemática é uma ciência? Física é uma ciência? Sim. Ok. Até aí tudo bem. Até aí não há pegadinha. Aí eu vou completar o nosso assunto. Preste atenção. Prestem atenção comigo. Contabilidade. Estou perguntando para você, cara. Você não sabe nada de contabilidade. Ela é uma ciência exata ou social? Sinceridade. Contabilidade é uma ciência exata ou social? Isso já vi cair em vários concursos. Principalmente naqueles concursos que cobram assim, noções de contabilidade. Ora, contabilidade, ela é uma ciência o quê? Social. Professor, eu jurava que essa tal de contabilidade fosse uma ciência exata, porque só tem números, vírgula, débito, crédito, não sei o quê, não sei o quê. Não. Vença suas paixões. Ela é uma ciência social, cara. Como ela é uma ciência social, com o aperfeiçoamento, com a mudança da sociedade, claro que a contabilidade, ela passa o que também? Ter essas alterações. Pronto. E como toda ciência, em especial as ciências sociais, como é uma ciência social, a contabilidade, ela obrigatoriamente, ela tem que ser norteada por princípios. Então, preste atenção, cara. Olha, isso já pode cair na sua prova, cara. Coisas básicas. Você tem que saber que a contabilidade é uma ciência social. O examinador vai falar de tudo para você, que é porque o tal da contabilidade é exata. Você fala, não. E vai falar que ela o quê? Ela é uma ciência e ela é controlada por princípios. Então, nós temos os princípios da contabilidade, que nós iremos ver em uma aula específica. Agora, o assunto mais importante desses conceitos iniciais. Atenção. Toda a ciência possui 3 coisas: objeto, objetivo e finalidade. Objeto, objetivo e finalidade. Administração é uma ciência? Sim. Qual que é o objeto de estudo da administração? São as organizações. Professor, medicina? Medicina é uma ciência. Qual é o objeto de estudo da medicina? Estou perguntando para você. Eu não sei se você sabe, mas eu já sei a resposta. Ô, professor, mas da medicina eu sei. O objeto de estudo da medicina é o corpo humano.
Então, a contabilidade tem objeto, objetivo e tem finalidade. E vou bater uma real para vocês. Cai muito em concurso público. O examinador quer saber do aluno se você sabe qual é o objeto da contabilidade. O examinador quer saber o que é, qual é o objetivo e qual a finalidade. Todos os concursos de todas as bancas isso cai. E é muito importante, cara, você saber esse cara aqui, porque quando a gente fazer aquele exercício que é a nossa aula 4, que vai ser o tratamento de choque, tá? Isso não quero traumatizar vocês. Aquilo ali é só para você, ó, é só para demonstrar para vocês sistematicamente como que funciona a contabilidade. Ali, nessa aula, você vai aprender a pensar como contador, cara. E depois nós vamos detalhando assunto por assunto, vai ficar tudo mais fácil. Você vai ter um rendimento ímpar. Depois eu quero um retorno. Professor, olha, foi legal, foi positivo. Professor, você podia melhorar nisso. Professor, não entendi. Então é o seguinte, vamos lá. Qual que é o objeto da contabilidade? Muito simples. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Objeto da contabilidade é o patrimônio. Somente com essa informação, você já consegue acertar várias questões de concurso. Qual que é a finalidade? Olha, se o objeto de estudo da contabilidade dessa ciência é o patrimônio, o objetivo dela vai ser o quê? Controlar esse patrimônio. Tá certo? Quando nós falamos controle do patrimônio, você vai ter que entender o que é o patrimônio. O patrimônio são essas três coisinhas aqui importantes. Então, o patrimônio vai ser o somatório dos bens, dos direitos e das obrigações. De novo, objeto, patrimônio das entidades. Objetivo, controle desse patrimônio. O que é o patrimônio? O que vai controlar? Os bens. Professor, nós temos um carro. É um patrimônio. Dinheiro em conta corrente é um patrimônio. Direito. Professor, nós temos duplicadas a receber. Professor, obrigação, salários a pagar. Então, vai controlar o que? Esse patrimônio. Professor, eu não entendi essa palavra entidades. Nós vamos detalhar ainda nessa aula entidades. Entidades aqui, gente, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Tá? Então, a entidade aqui é um conceito amplo. Pessoas jurídicas, pessoas físicas com ou sem fins lucrativos. Então, de novo, para fixar, cara, não confunda o objeto com o objetivo. Objeto é o patrimônio. Então, professor, professor, eu tô desmotivado na organização. Essa ação da desmotivação sua não vai ser objeto da contabilidade, vai ser objeto da administração. Entendeu, gente? Então, o que é o patrimônio das organizações? E qual que vai ser, gente, o objetivo da contabilidade sobre o patrimônio? Ele vai controlar. Ele vai controlar, e claro que a ciência da contabilidade vai disponibilizar várias ferramentas para que o contador, para que as pessoas consigam controlar o patrimônio da entidade, que é formado por bens, direitos e obrigações. Cara, tudo que estou falando aqui é básico, é importante. Professor, e qual que é a finalidade desse controle? Então, o objeto é o quê? É o patrimônio. A finalidade é o que a finalidade? A finalidade é controlar. O objetivo é controlar esse patrimônio. E qual é a finalidade? Muito simples. Você quer controlar esse patrimônio para fornecer, para disponibilizar o quê?
informações aos usuários. Pronto! Primeira coisa importante, alunos do LAC Concursos. É inadmissível você para uma prova de contabilidade sem saber o que é objeto. Isso tem que estar fixado, tem que estar no seu caderno, cara, com marca-texto, objetivo e finalidade. Tá? Tá aí. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Objetivo, objeto, objetivo e finalidade. São coisas diferentes. Nós iremos fazer um exercício onde o cara vai trocar aqui objeto por objetivo. Está errado. Ok. A partir do momento que nós sabemos que a contabilidade é uma ciência social baseada em princípios, que essa contabilidade nós temos um objeto, um objetivo e uma finalidade, nós podemos conceituar o que é a contabilidade. Estão aqui comigo? Conceito de contabilidade. Contabilidade é uma ciência, social, que tem por objeto o patrimônio das entidades e por objetivo o controle desse patrimônio, com a finalidade de fornecer informações aos usuários. Beleza, professor? Beleza. Ok. Então, pronto. Gente, o primeiro objetivo dessa aula de noções iniciais de contabilidade comercial passei para vocês, que é objeto, o patrimônio, qual que é o objetivo desse objeto, controlar e qual a finalidade de informações. Agora, daqui até o final dessa aula, só alguns detalhes importantes, algumas pegadinhas que podem cair na prova de concurso. Como eu falei para vocês no começo da aula, estou fazendo um curso aqui, noções, só que não é bem noções, eu vou aprofundar, eu quero realmente passar para vocês as técnicas de contabilidade e principalmente o modelo mental de pensar contabilidade. Tá certo? Vamos lá. Então, a contabilidade, primeira coisa, ela é uma ciência social. Pode ter certeza que o examinador vai querer fazer de tudo para falar para vocês que a contabilidade é uma ciência exata, mas não é. Vamos ler para vocês aqui. A contabilidade é uma ciência social, portanto, não exata, necessitando de princípios contábeis, de adoção obrigatória para todas as entidades físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, na sua execução, de forma a padronizar as informações contábeis divulgadas para os seus usuários. Ok, então isso aqui nós já tínhamos falado um pouquinho. Então, entidade, só para reforçar, quando o cara fala entidade, eu já vi muitas questões de concurso que o examinador fala entidades referindo-se somente a pessoas jurídicas. Está errada. Então, entidades, isso é pegadinho, você tem que colocar estrelinha aqui, cara. Então, entidades para a contabilidade são pessoas físicas ou jurídicas, olha só que interessante, sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, na sua execução de forma a padronizar informações, tá certo, contábeis divulgadas para os seus usuários. Professor, o que é esse padronizar informações? Gente, a contabilidade é uma só. Então, é o seguinte, todas as entidades, você tem que ter o quê? O que adianta uma informação não padronizada? Por exemplo, empresa A faz uma contabilidade, empresa B faz outra contabilidade, com ferramentas e técnicas diferentes. Ambas irão produzir informações. Só que essas informações, elas não estão padronizadas, então não serve muita coisa, você não pode comparar. E a ciência da contabilidade, como tem essa finalidade de fornecer informações, então a contabilidade se preocupa-se com seus pronunciamentos, com as resoluções lá do Conselho Nacional, Conselho de Contabilidade Federal, tá certo? Preocupa-se em quê? Em que essa ciência da contabilidade produzir ferramentas universais para produzir informações padronizadas.
E nós estamos passando por um momento muito importante no Brasil, tá certo? Um dos motivos até que o professor demorou um pouquinho aí a adiantar de fazer o nosso curso, que eu estava aguardando alguns módulos lá no nosso curso de especialização da convergência da contabilidade pública com a contabilidade geral, tá certo? Então está tendo a convergência, ou seja, a padronização de fatos de direito. E além disso, a padronização internacional. Recentemente, nós passamos aqui por algumas situações aqui, alteração na legislação, visando pegar a contabilidade brasileira e se adequar aos níveis internacionais. Tudo isso para quê? Com a finalidade de ter o quê? Padronizar informações contábeis divulgadas para os seus usuários. Professor, o senhor falou de princípios? Falei. Professor, você vai explicar o princípio agora? Não. Então, olha só. Vamos lá. Antes, são princípios de contabilidade. Prestem atenção. Princípios de contabilidade. Antes, a resolução que vigorava era 750 do Conselho Federal de Contabilidade. Nessa resolução 750, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Não eram princípios de contabilidade. Isso aqui eram princípios fundamentais da contabilidade. Aí mora o perigo. Então, não são mais princípios fundamentais da contabilidade. Por quê? Porque o próprio Conselho Federal de Contabilidade, através da sua resolução 1282 de 2010, alterou a resolução 750 e passou a ter o quê? Princípios de contabilidade. Pronto. Professor, quais são os princípios? Prudência, entidade, continuidade, competência, o da oportunidade e do registro pelo valor original. Está aí. Professor, o senhor vai explicar cada princípio desse? Vou, mas isso aqui são cenas para os próximos capítulos. Professor, eu tenho que colocar no seu cadernão isso? Claro que tem, cara. Tem que estar aqui. Então pode anotar aí. Professor, coloca lá, princípios da contabilidade. Professor, mas está escrito no slide, professor. Cara, está escrito no slide, você tem duas opções. Estou te ensinando para você fazer um livrão desse aqui para você, cara. Com esse livrão aqui, você sabe toda a contabilidade. Aqui no livro de contabilidade está pronto. Só agora digitar ele. Exercícios, resoluções, comentários, tudo. Tem muitos casos aqui, por exemplo, aqui, que eu recortava e colava, gente. Olha aqui, tá vendo? Então você tem duas opções aqui nesse caso. Isso aqui é importante demais. Ou você imprime, você recorta esse cara aqui e cola no caderno, né? Ou, nesse caso, como informações são pouquinhas, você vai à mão mesmo. Você tem que fixar. Lembrando que esse curso vai ser um curso para você aprender. Então, você tem que ter esse compromisso contigo. Tá? Contigo. Vamos lá. O que você tem que saber por hora de princípios da contabilidade? Que ele está normatizado por quem? Pela resolução 1282 de 2010. Segundo, quais são prudência, entidade, continuidade, prudência, entidade, continuidade, competência, oportunidade e registro pelo valor original. Pronto, acabou. A gente vai ter essa aula aqui desses princípios desse cara aqui. É claro que quando a gente falar do tratamento de choque, nós vamos ter que comentar vários desses princípios que a gente vai aplicar e depois a gente vai estudar o princípio. Objeto, nós já sabemos. Objeto é o quê? É o patrimônio. Objeto da entidade, da ciência contabilidade, é o patrimônio. E você tem que saber que esse patrimônio é o conjunto de bens, o conjunto de direitos e obrigações, deveres de uma entidade em um determinado momento que podem ser avaliados economicamente. Isso é muito importante, pegadinha de prova. Professor, como é que eu sei que se um negócio é um bem, se é um direito ou é uma obrigação? Como é que eu vou saber disso, professor? O senhor falou para mim que eu estava desmotivado. Essa sua desmotivação na empresa
ela, naquele momento, pergunto para vocês, olha só, podem ser avaliados economicamente? Não. Então não faz parte do patrimônio, da contabilidade. Estou falando da ciência e contabilidade, não da administração, da filosofia, etc., sociologia. Bacana, então pronto. Professor, então o que eu tenho que saber? Você sabe já que você tem que saber qual que é objeto, objetivo e finalidade. Objeto, patrimônio. Objetivo, controle desse patrimônio. Finalidade, fornecer informações padronizadas aos usuários. Só que dentro desse patrimônio, a contabilidade fez um corte. Tá certo? Fez um corte. Como, né? Por exemplo, ele falou assim, qual que foi o corte? Que esse patrimônio tem que ser avaliado economicamente. Professor, eu estou dentro da empresa, eu estou consumindo oxigênio. Sim, nós estamos respirando. O oxigênio é um patrimônio da entidade, mesmo você dentro da entidade respirando esse oxigênio? Não. Não é dele, não. Pronto. Então, isso aqui chama-se super pegadinha de concurso. Então, todo bem, todos os direitos e todas as obrigações têm que ser avaliados economicamente. Fica tranquilos que na próxima aula a gente vai falar dos elementos. Vamos lá. Objetivo, controle. Controlar o quê? O patrimônio. Professor, esse controle é feito através de quem? Isso é importante. Atenção, o controle ele é efetuado através dos lançamentos. Certo? Lançamento, que é chamado de escrituração. Tá? Então, são escriturações. Tudo no preto, no branco. Só que esses lançamentos são feitos em 2 livros. São feitos no livro Diário e no livro Razão. Pronto. No tratamento do choque, que a gente vai passar para vocês, que é a nossa aula número 4, nós já vamos fazer vários lançamentos e vamos fazer vários registros no Diário e no Razão. Bacana, meus amigos, minhas amigas, então pronto, vamos lá. Então o controle, como é que é feito o controle? O controle é sobre o quê? O controle é sobre o patrimônio. Como? Qual que foi a ferramenta, atenção, qual que foi a ferramenta da ciência da contabilidade que colocou à disposição dos contadores, dos administradores, para exercer esse controle? Foi qual? Ferramenta da escrituração, que se dá através de quê? De lançamentos contábeis, lançamentos. Você lança em algum lugar, aonde? Nos livros. Quais livros? Livro Diário e Livro Razão. Tá aí. Tá aí. Pronto, tá aí. Viu? Como é fácil? Tô básico. Tá? Depois nós vamos lá para o negócio. Não esquece, cara. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Faz, né? Pronto. Ok. Então, controle. Objetivo do cara. Continuando o objetivo do cara. Você sabe que o objetivo ele é o controle, não é isso? Então, o objetivo do cara, o objetivo é o quê? O controle. Controle sobre o quê? Sobre os eventos contábeis. Não é isso? Que acarretam mutações no patrimônio, ou positivas ou negativas. Por exemplo, compra de imóvel, pagamento de salários, aluguel de carros, compras de mercadorias, eventos contábeis não registrados pelos lançamentos, né, que podem ser efetuados de quatro fórmulas, que a gente vai ter uma aula específica, né? Um débito, um crédito, um débito, 2 créditos, 2 créditos, um crédito, um débito, 2 créditos, 2 créditos, 2 créditos, 2 débitos, né? São as formas dos lançamentos contábeis, né?